Good evening. In the name of the Lord Jesus Christ, I'd like to greet you. I am Apostle Gary True from the Worldwide International Ministry of the Apostolic Pentecostal Church United in Faith. I will be making this interview and recording this prayer as well as my ministerial experience of traveling and doing the apostle work. Então, eu quero agradecendo primeiro a Deus por essa noite maravilhosa, abençoada, que o Espírito Santo te falar no fundamento da sua coração. E o apóstolo Gary True, a mesma fé com a bispa Keila True. Em todo o equipe de fé, pastores, obreiros, bispos, apóstolos e profetas. Eu estou entrando ao vivo no YouTube, numa proposta para abençoar a sua alma, cansando. Eu vou estar falando sobre a obra apostólica na Índia. Esse tributo é dedicado para a missionária Lilian, da Salvador, Bahia, que vai apresentar essa entrevista, essa palestra, essa experiência no caminho de Jesus, na obra apostólica, missionário mundial. Então, o Espírito Santo tem uma palavra muito forte. Quando Deus fez o homem, a vida foi dada ao homem por Deus. O ser humano foi criado na imagem de Deus. A ciência até hoje tem muitas perguntas e poucas respostas sobre esse respeito. Homens não foi generado pelo macaco, pelos animais. Alguns animais é considerado como Deus, como estava no Egito e outras partes. Mas tudo isso começar no início do paraíso de tudo. Então, o Espírito Santo está explicando o valor do homem, o valor humano, porque a vida é a sagrada diante do Senhor. Está aqui, Deus faz o homem na imagem de Deus, é segundo a semelhança de Deus. No Gênesis capítulo 1, em número 26, versículo. No capítulo 9, em versículo 6, o homem era a criação única, espiritual, imortal e inteligente de Deus. Desta forma, Deus ordenou: não matarás. Êxodo 20, em versículo número 13. Tirar a vida humana significa um assalto à imagem de Deus. Nesse ser humano, a vida humana deve ser respeitada e reverenciada. A vida mesma é a vida pré-natal. É sempre um milagre. E ninguém deve pensar que tem o direito de derramar o sangue de um ser humano inocente. O verbo requerer, Gênesis número capítulo 9, em versículo número 5, indicar que Deus estava fazendo mais do que simplesmente estabelecer uma regra. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome, Pai. O Espírito Santo está revelando
a pensamento de Deus. Ele estava dizendo que ele de fato perseguia e darás a buscar a vida de alguém em pagamento pela vida inocente que foi tirado. Que nenhum desrespeito pela vida venha tomar conta das mentes das pessoas. Procuramos a valor, a santidade da vida. A palavra sagrada explica o valor de um ser humano. E eu vou entrar na palavra de Deus explicando sobre o povo maravilhoso, um povo sofredor, um povo que foi dividido de mais de 500 mil anos, de mais de 3.500 anos antes de Cristo, dos várias décadas, do início do ser humano. Deus tinha uma proposta. Pastor, tem o único Deus, único Pai e único Salvador. Seja o Pai Jeová, ao Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Mas os anjos que caiu da presença de Deus, eles caiu através a engano de coração de um anjo chamado Lúcifer. Então, a história do ser humano mudou. A propósito deles foi transformado pelo outro caminho. Eu vou mostrar isso através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, número capítulo 10, em versículo 1, vai mostrar a descendência. É onde nasceu esses deuses. A Índia tem mais de 1.000 deuses. Tem mais de 1.000 deuses. Uma população de quase o mesmo número das pessoas que está no Brasil. É mais de 200 milhões de habitantes. A Índia tem mais que isso. Então, tem 1.000 deuses. A religião fala muito forte na vida das pessoas, mas somos bem receptivos da palavra de Deus. Até Alexandre Grande, a história dele foi marcada quando ele chegou no continente da Ásia, nos penínsulas do fronteira que separa toda a Europa com a Ásia, aos países arábios também, aonde ele casou com uma mulher barbário desse povo que somos indignos índios que estava no floresta. Somos bons herbalistas, pessoas que estudam a natureza dos ervas para curar muitas doenças. Então a palavra de Deus fala bem claro sobre a descendência dos filhos de Noé. São essas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Nasceram, aliás, as filhas depois do dilúvio. Versículo 2: os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javão, Tubai e Meseque em Tiras. Os filhos de Gom são Askenaz, Rifat e Togamar.
Os que do Javão são Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Então a Bíblia está mostrando aonde nasceu tudo isso, deuses, através de cada descendente. Levantar povo diferente, uma cultura diferente. Lá na Índia, na Bangladesh, uma das principais cidades do capital da Índia, tem também Sri Lanka, tem Delhi. É uma providência que somos separados pelos muçulmanos, muslimos em cristianidade. Tem famílias que somos destruídas através do fato para ser cristão, é outro estudar, acreditar em hinduísmo, que você viu, a maioria das mulheres usa joias da cabeça, joias do pé e também nos braços, e usa vários blings, piercing do nariz e também uma marca simbólica na testa de cada eles. Então mostrando a separação ou a religião, mostrando que casado ou solteiro, mostrando a herança da família dela. Então a maioria das mulheres andar 2, 3, 5 quilômetros para buscar água da cabeça. Eles lavam roupa nos rios. Os filhos somos várias famílias grandes, com 5 filhos ou mais. Às vezes está com sogra dentro da casa, às vezes para pedir a mão em casamento há um negócio dentro das famílias. A boi é um dos animais sagrados para eles. O elefante também é um dos deuses. Eles têm a dracma. A dogma é um dos deuses que performa muitas magia, muitas estrelas astrológicas. Eles estudei, eles gostam. Mas a obra lá é muito forte porque é uma povo que acredita. A história do Grande, ele para ser um cristão usado por Deus. Mas como ele viajou para a África, aonde tinha uma igreja evangélica. Aquela igreja ele ouviu falar sobre Jesus. Mas no dia de hoje não se ouvi muitos falar no nome de Jesus, mas poucos praticam os ensinamentos de Jesus. Andava como ele anda, procedi como ele procedi, com amor e carinho para todo ser humano. Nenhum foi embora com fome do barriga, e nenhum voltou doente na sua casa. Jesus curou em cumprir todas as necessidades do seu povo. So Gandhi foi para uma igreja lá na África. A história expliquei que ele estava com fome, mal vestido, porque a Índia faz parte dos transição da pobreza de muitas décadas, ainda não consegui voltando com aquele caminho das fábricas magicamente lindas, fio do ouro das roupas que ele faz, como na época do Salomão, o rei. Muitos historiadores e filósofos mostrou que a Índia era um dos lugares que produz as princesas mais lindas. A riqueza do diamante, minas, ouros, pedras preciosas em fábricas que não achei mais em lugar nenhum no mundo. Então era um lugar que muito abençoado.
na época do Salomão. Mas como a Bíblia mostrando, era geração atrás geração, filhos diferentes um do outro, engenerou vários deuses. Então, através disso, lá a hoje, falando sobre Gandhi, aquela igreja, ele sentou ao lado de uma família, a mulher levantou na igreja, tirou os filhos para sentar mais na frente. O pastor que pregou sobre Jesus era lindo, maravilhoso. Quando todo mundo foi embora, o Gandhi pediu o pastor auxiliar, eu posso falar com o seu pastor? Não, o pastor vai embora agora, aí eu vou fechar a igreja. Eu posso dormir aqui? Eu não daqui, eu venho da Índia. Ele fala, eu não tenho autoridade para você ficar na igreja. Mas o culto era falar sobre o amor de Jesus. Então, infelizmente era uma hipocrisia ele ouvir sobre o amor. Não era verdadeiro. Então aquele pastor auxiliar coloca ele fora para ficar nos pés, a peso da igreja, padeceu. Aí ele fechou a porta, sem cobertura, sem o jornal, sem comida, era frio. Porque norte da África somos lugares que tem neve. Televisão não mostra isso, mas a África tem. O norte da África caiu neve. A maioria das tribos que está lá somos brancos. Mas aposto, tem brancos africanos? Sim, tem. Através do norte, aonde é perto aonde está o neve, o gelo, a mudança da clima, a mudança da pele. Então, por isso mostrando o povo somos um só. É um cor do sangue que faz todos os seres humanos. Só através disso Gandhi estava com frio, ele dobrou a mão embaixo das suas pernas e fazer uma curva igual a um cachorro, em cima aquele peso do grau da saída da igreja. Então de madrugada, o cara jogar o jornal, que acostumou para jogar o jornal, ele usa isso para fazer, para ele deitar em cima, alguns para ele usa para cobrar, como a cobertura. Aí um ratinho trouxe um pedacinho de pão. Deixei na frente ele, olhei no olho dele. Aí ele peguei aquele pedacinho de pão, ele comeu. Ele vem para saber sobre Jesus, mas quem mostrou amor para ele era um rato. Então, o Gandhi era para ser o maior cristão, mas através da falsidade, a hipocrisia de uma igreja evangélica, ele voltou para a Índia acreditando no rato, acreditando nos deuses dos animais, vários animais, em perder aquele grande homem para ser um grande servo de Deus, perder aquele nação que o povo respeita ele tanto, como Nelson Mandela é o maior profeta da África. Ele chamado Baba, o pai, nosso pai. É como Davi, ele é o pai do Israel. Todo mundo falou, Davi é nosso rei, ele é o anjo do nosso Deus, que cuida de nós como ovelha, pastor de ovelhas. Então, a evangelho perder aquela nação da Índia. So, quando eu vai lá para fazer a obra, era coisa maravilhosa, porque eu ando na meio aqueles que somos doentes, com leprosos, lepra, vários vírus, muitos mendigos, meninos de 5 anos de idade, 6, 7, 8,
eles ficam no meio da rua porque é um lugar que tem tantos trânsitos. Tem mais motociclo de carro, mais o táxi, de uma família de 5, 6 pessoas em cima, um moto só. Alguns andam em cima do elefante. Alguns andam de bicicleta, porque não tem rua. Que é tanto população tão grande, enorme, como a China. A maioria das pessoas mora em cima das águas. Eles fizeram casa do bambu, que dura muito tempo dentro da água. Um material que ele usava para várias coisas. A natureza de Deus, como alguns elementos elásticos dentro da matéria do bambu. Eles fizeram a moradia deles, as casas em cima das águas. Eles cultivaram todo ano arroz, como a China. Eles comem mais arroz de todos os alimentos. E lá eles têm muitos enchantadores, magição, como os ciganos que lê a palma de mão, fala da sua história, sua futura. Amém, muitos que dançam com os cobras. É maravilhoso, uma povo muito simples, uma povo sofredor, mas crê em Deus, mas não é verdadeiro Deus. O que Gandhi era para crer no verdadeiro Deus em Salvador Jesus Cristo, mas não conseguiu. Então, a religião dos cristãos, em muçulmanos, em hinduísmo, Islã, em tudo isso, há uma guerra religiosa todo dia, que separou a esposa do marido do esposo, filhos contra a sua própria família. Tem alguns deles moram aqui no Brasil, escondido, fugir das famílias. Alguns outros que vêm com família, saiu da casa através não receba a bênção da família, não seguir a religião da família, não guardar os princípios em filosofia da família. Se somos rejeitados. Alguns moças de 14 anos, 12 anos, são forçadas para casar com os homens mais velhos, obediente, limpa a casa, cuida a casa, e fazer filhos. Que o homem que tem muitos filhos, e somos respeitados, principalmente quando tem meninos. Meninos somos herança do pai, e deixa ele ter respeito na comunidade. Aos rios somos usados para lavar roupa, e a maioria eles trabalha nos áreas onde tem arroz, plantação. Em todo ano morreram milhares de pessoas através da pica, veneno dos cobras. Eles têm muitos visitas, ataques, acidentes de tigres, essas coisas, animais que invadem as povoados, villages, atacam o povo. Mas fora isso, é uma povo que acredita em Jesus Cristo Nazaré. Quando eles viram a poder de Jesus em curas e milagres, eles acreditam nele. Quando eles ouviam a palavra falar sobre o sofrimento de Jesus, eles acreditam em ele, porque eles são um povo de sofrimento. Eles acreditam que o sofrimento traz a ser humano para valorizar a vida e valorizar o Deus. Que Deus quer eles para ser humilde, eles vão ser humildes. Que Deus quer eles sofredores, eles vão sofrer para a palavra de Deus. Somos fiéis em todas as religiões deles. E por isso, no deserto, eles andam vários quilômetros
para buscar água, para preparar comida todo dia. Mas com tudo isso, Deus viu que o diabo, ele trabalha no coração do ser humano, nos homens. Então, no capítulo 11 número 11 do Gênesis, Deus fala sobre a Torre do Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Pessoas perguntam, apóstolo, como hoje a inglês americano domina o mundo inteiro. Se todos nós norte-americanos sentir aquele orgulho para saber inglês, a língua dominante do mundo inteiro. Uma vez perguntei qual foi a língua dos anjos. Em português, os pastores brincam comigo quando eu não conheço o Brasil ainda, que os anjos falam português. E quem não fala português, não fala as línguas dos anjos. Quando eu ler na Bíblia que o povo fala uma linguagem mundial, ele fala, não foi português, não, foi inglês. Então, a linguagem é da um só, em uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, o Oriente é onde está a Índia, o Oriente, aonde tem a Arábia, os príncipes, os petróleos, os chiques, o povo do Ismael, do Abraão, tinha o Oriente. Derão com uma planície na terra de Siná. Então, do Deus deles, dogma, tem um Shin chamado Shinar, aonde é o cerimônio do circuncismo, aonde eles têm sacrifício ainda do sangue dos animais, aonde eles fazem danças e rituais. É um costume naquele lugar chamado Shinar. Então, habitarão ali, endeusarão um dos outros. Vinde e façamos tijolos. A tijola representa a construção. A construção representa uma civilização. A civilização representa uma geração. Representa a lei. A lei vem de Deus. Vem de mão de Deus até os anjos, até na mão dos homens. Isaías, o profeta, ele recebe as palavras que vêm da mão de Deus, do altar de Deus, na mão do anjo, e do anjo na boca dele. Então, apóstolo, vem no céu as leis de Deus. Tudo vem de Deus. Não existe uma coisa na terra que não vem direito na mão de Deus, na boca dele. A existência dele faz os planetas, faz as nações e faz os povos de todas as línguas. Eu brinquei quando eu fui consagrar como profeta na África. O povo brinquei comigo e falou, o profeta, apóstolo, o Senhor tem vários sangue dos várias nações dentro no seu corpo, é um só povo de Deus. Meus olhos cheios com lágrimas quando o povo fala isso para mim. Nós somos um só. Nós caminhando no mundo espiritual. Existe diante de Deus antes toda civilização. O jardim do Éden não sabe o segredo dela. A pedra
aonde o homem foi criado em cima. Aí eu entendi os segredos que não estavam escritos na Bíblia. Mas aquele povo, como anciãos de passado, conhece muito mais das coisas que foi falada na Bíblia. É coisa forte, poderosa. O dia você vai na Índia, você vai ver isso. É um lugar, você sente a natureza de Deus. Então, o Espírito Santo, Deus vendo, façam tijolos, os homens, queimeu-los bem, a tijola para ela é resistente, ela passa no fogo, como ouro. Tudo que passa no fogo tem uma resistência diferente. Cristãos também, quando o Senhor Jesus foi batizado pelo próprio primo João Batista, o Espírito profeta Elias, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em cima dele, de forma uma pomba, branco, é a voz do céu. Esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele para ser provado no deserto. A deserto é um lugar quente, 70, 80 calorias do grau Celsius. A altura é tão queimado que não existe nada. É fogo. Levantar no batismo de fogo. Jesus foi levado no deserto, no batismo de fogo. Só a fogo representa uma resistente, uma qualidade, uma material que aguenta tudo. Quem passa no fogo, sai de fogo, qualquer material, ela é resistente de frio, ela é resistente do calor, ela é resistente de tudo. Por isso, na China, como meu pai é descendente chinês, ele toma água gelada, a banho, e depois fica no sol, 1 hora, o sol, e depois voltar dentro na água gelada de novo. A sua pele fica resistente. Eu tomo banho com a água gelada, não acostumo a tomar banho com água quente, porque a resistente é diferente. E não é fácil para pegar gripe. Isso Deus mostrar através